Olá, criançada, tudo bem com vocês? Olha, hoje nós vamos ter uma história super bacana da palavra de Deus. E eu sei que vocês estavam esperando isso, né? Pois é, hoje nós vamos falar sobre um profeta. E esse profeta foi chamado de profeta fujão. Por que será que ele foi chamado de profeta fujão? Vamos ver na palavra de Deus? Então vai pegando a sua Bíblia, eu vou pegar a minha, chama o papai e a mamãe se você não souber ler e vamos ler lá no livro de Jonas. Está lá no Velho Testamento. Então vamos lá procurando? Já acharam? Então vamos ler lá no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 2. Nós vamos ler aí, tá bom? Um tempinho para você procurar. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2. Diz assim: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Isso aqui, crianças, é o profeta Jonas. É a oração do profeta Jonas que ele fez numa situação muito difícil que ele estava, que eu vou contar para vocês hoje, tá bom? Então não esquece, marca aí, risca aí com a canetinha esse versículo para você não esquecer da oração de Jonas, ok? Muito bem, eu sei que vocês estão em casa ainda, né? Quietinho por causa do vírus, continua em casa, lavar bem as mãozinhas sempre, né? Passar álcool gel, quando sair, trocar o sapatinho, mas o bom é que você fique em casa. Muito bem, vamos fazer a nossa oração que a gente sempre faz para começar? Vamos? Então vamos lá, como é que a Tirene faz sempre? 5 dedos numa mão, outros 5 aqui estão. Junto tudo de uma vez para fazer a oração. Vamos falar com o Papai do Céu, então? Eu vou orar aqui e você ora aí, tá bom? Se você quiser repetir com a Tirene, tudo bem. Vamos orar? Papai do Céu, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos dá. Nos alegramos, ó Deus, porque vamos aprender a Tua palavra, Senhor. Aprender daqueles homens que o Senhor escolheu como profeta para falar da Tua palavra, Pai. Que o Senhor abençoe cada criança, cada lar, cada família, Pai. Que todos possam estar bem, gozando de uma boa saúde, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor nos abençoe nesta hora, para que a Tua palavra, Senhor, entre no nosso coração e faça morada nele. Abençoa-nos todos nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos louvar o Senhor com um cântico. Esse cântico vai falar do nosso personagem. E eu sei que todas as crianças, quase todas as crianças já sabem. Quem não sabe vai aprender. Nós temos aqui o pastor que vai louvar com a gente, ele vai tocar pra gente cantar, tá bom? Então vamos lá, vamos preparar, faça as cadeiras para vocês cantarem aí junto comigo, tá bom? Fazendo um gestinho. Vamos lá, pastor? Jogaram Jonas pro mar, foi descendo dentro de um peixão, até que buscou a Deus fazendo uma oração. Foi descendo dentro de um peixão, até que buscou a Deus fazendo uma oração. Isso, legal, né? Essa é a nossa música do Jonas. Agora vamos para a história? Vamos lá, vamos preparar? Muito bem, então senta aí para a gente ouvir a história.
Hoje então nós vamos falar do profeta Jonas. O profeta Jonas era hebreu, ele é lá da cidade de Nazaré. E ele foi escolhido por Deus para levar a palavra de Deus para as pessoas que não conheciam o amor de Deus. E Jonas então, gente, recebeu uma missão de Deus muito importante. Estava lá Deus no céu, lá no seu cantinho, quando Deus olhou para uma cidade. E essa cidade se chamava Nínive. Essa cidade tinha muita gente. Eram muitas pessoas, só que essas pessoas eram pessoas muito más. Eles brigavam com os outros, eles não respeitavam ninguém, eles só queriam guerrear, roubar animais, matar as pessoas. E Deus, quando olhou para aquela cidade, Deus não ficou feliz. Sabe por quê? Porque essa cidade, o povo era muito mau, era muito pecador. Eles faziam tudo que não agradava a Deus. E vocês sabem o que é pecado, né? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus, deixa Deus triste. E aquele povo estava deixando Deus muito triste com todas as coisas ruins que eles estavam fazendo. Então, Deus deu uma missão para o profeta Jonas. Deus então chamou Jonas e falou para Jonas: Jonas, eu tenho uma missão para você. Eu quero que você vá à cidade de Nínive e fale para aquele povo que se eles não se arrependerem das coisas erradas que eles estão fazendo, eu vou destruir aquela cidade. E Jonas, quando ouviu aquela ordem, gente, Jonas ficou bem bravo. Sabe por quê? Porque Jonas não gostava daquele povo, porque aquele povo era um povo muito briguento e eles tentavam destruir a cidade onde Jonas morava. Então Jonas não gostava deles e Jonas não queria ir falar do amor de Deus para eles, porque Jonas sabia que eles iam se arrepender se Deus falasse que ia destruir a cidade deles. Então Jonas não queria, mas Deus falou: Jonas, eu vou te dar essa missão. Vá até a cidade de Nínive e fale para aquele povo, para eles se arrepender das coisas erradas que eles estão fazendo e se voltem para Deus, se voltem para mim. Ah, gente, será que Jonas cumpriu o que Deus falou? Ah, então Jonas foi. Só que, sabe o que aconteceu? Jonas, ao invés de ir para Nínive, que foi a cidade que Deus mandou, Jonas foi para outro lugar. Jonas foi para a direção de Tarsis, que era uma cidade completamente diferente da que Deus mandou. Era o contrário, olha, Nínive e Tarsis. Ah, e ele pegou, fez a malinha dele e foi para o porto. E quando chegou lá, já tinha um barco, sabe? E o barco estava com os marinheiros. Os marinheiros já estavam arrumando o barco para poder navegar. Olha aí, ó, os marinheiros estavam se ajeitando para poder ir para Tarsis, arrumando. E vinha um, arrumava, e vinha o outro e arrumava o barco, e eles estavam quase prontos. E de repente chegou Jonas. Para onde vocês estão indo? Nós estamos indo para Tarsis. Eu vou também. E aí Jonas entrou no barco. Só que Jonas, sabe, gente, ficou, ó, escondidinho lá embaixo no porão. Ficou lá, enquanto os marinheiros iam pondo as cargas dentro do navio. E aí, depois que estava tudo arrumado, os marinheiros foram navegar e começaram a ir no mar. Estava tudo tão tranquilo, tão bacana, eles navegando tranquilo. Mas, de repente, as nuvens começaram a aparecer, as ondas começaram a aumentar. E começou a vir uma tempestade que jogava o barco para um lado e jogava para o outro. E os marinheiros estavam todos nervosos, estavam todos apavorados. O que está acontecendo? Vamos jogar a carga ao mar. E os marinheiros começaram a jogar a carga ao mar. E nada de parar aquela tempestade. E o barco, nossa, eles estavam nervosos, eles estavam com medo. E agora? E Jonas, gente, tá lá dormindo, bem tranquilo,
como se nada tivesse acontecendo. E os marinheiros apavorados, e eles falaram: oh meu, o que nós fizemos para o nosso Deus, para ele tá passando por isso aqui? Ah, e agora? E aí, gente, a tempestade não passava, não passava. De repente o marinheiro foi lá no fundo do porão e foi ver. E ele achou um homem deitado e ele perguntou: o que você está fazendo aí? Tão quietinho assim? Ai, você não sabe o que está acontecendo? E Jonas não. Aí Jonas foi para fora do barco e quando Jonas chegou, Jonas viu que tinha uma tempestade, gente. E aí ele falou assim para os marinheiros: ai, eu já sei por que está acontecendo isso. É porque eu desobedeci a ordem de Deus. Deus mandou eu ir para uma cidade e eu fui para outra. Mas se vocês quiserem, vocês podem me jogar no mar que a tempestade vai passar. E os marinheiros não queriam fazer isso, porque eles sabiam que Jonas ia morrer, gente, no fundo do mar. Mas eles tiveram que jogar Jonas. E aí jogaram Jonas ao mar. E Jonas caiu. E o barco foi embora. E Jonas ficou lá no mar, gente. Ah, mas será que Deus vai deixar o Jonas ficar lá para morrer afogado? Não. Deus tinha um plano. Deus sabe o que Deus fez? Deus fez um grande peixe. Um peixe muito grande nadar no mar. E Deus deu ordem para aquele peixe engolir Jonas. E o peixe engoliu Jonas e começou a nadar. E Jonas foi engolido por aquele peixe. E o peixe começou a nadar, nadando, nadava. E Jonas ficou lá dentro daquele peixe, sabe, gente? E tudo escuro. Jonas não via nada. O cheiro era muito ruim, sabe, gente? Porque vocês sabem que a baleia come muitos peixinhos, muitas coisas. E aí, Jonas ficou lá, sabe quanto tempo? 3 dias e 3 noites. Jonas ficou na barriga do peixe. Então, Jonas se arrependeu. Ele sabia que ele não tinha cumprido a ordem de Deus. E sabe o que ele fez? Quando nós fazemos alguma coisa errada, e isso deixa a gente, né, triste, deixa Deus triste também. Sabe o que nós temos que fazer? O que Jonas fez: orar, nos arrepender e orar a Deus. Foi o que Jonas fez. Jonas se arrependeu e orou a Deus, pediu a Deus: Deus, o Senhor me perdoa de eu não ter obedecido sua ordem. Não deixa eu ficar aqui não para morrer. Eu quero viver. Eu prometo que se eu sair daqui, da barriga desse peixe, eu vou falar do seu amor para os ninivitas. E Deus ouviu a oração de Jonas. Então, passou todo esse tempo, a baleia, Deus fez a baleia, o peixe grande, vomitar Jonas lá na praia. Aí, o peixe vomitou Jonas e foi embora. E aí, Jonas foi na praia e foi salvo, gente. Deus teve misericórdia de Jonas e deixou Jonas sobreviver. E aí Jonas falou: oh, Deus, porque o Senhor teve misericórdia de mim e me livrou da boca desse peixe, eu vou para Nínive, eu vou pregar a tua palavra, eu vou falar do seu amor para aquelas pessoas. E foi o que Jonas fez. Jonas andou, chegou até Nínive e foi falar com as pessoas. Falou: olha, pessoas de Nínive, seus ninivitas, Deus mandou eu vir aqui falar para vocês que se vocês não se arrependerem do mal que vocês estão fazendo, Deus vai destruir a cidade de vocês. E quando o povo ouviu aquilo, o povo ficou com muito medo e ficou entristecido pelas coisas erradas que eles estavam fazendo, e eles ficaram muito tristes. E aí chegou no ouvido do rei. Quando o rei ficou sabendo, gente, que Jonas estava lá, o rei foi falar com Jonas. Falou: profeta, o que está acontecendo? E Jonas então falou: rei,
Deus mandou eu vir aqui falar que se o povo da sua cidade e o Senhor não se arrepender, Ele vai destruir essa cidade, porque vocês estão brigando, vocês estão roubando, matando, e Deus não se agrada disso. Então Deus falou para vocês se arrependerem dos seus pecados. Se você se arrepender, Deus não vai destruir essa cidade. Então o rei, gente, ele ficou tão triste, que ele tirou as suas vestes reais, ele pôs a sua roupa de saco. Sabe, crianças, quando as pessoas se arrependiam das coisas erradas que eles faziam, eles colocavam uma roupa bem simples, sabe, e joelhavam em cinzas para mostrar o arrependimento deles, para mostrar que eles estavam entristecidos pelas coisas erradas que eles estavam fazendo. E foi o que o rei fez. O rei pôs a roupa de saco e se arrependeu de tudo errado que eles estavam fazendo e fez um decreto. O povo devia se arrepender e jejuar e orar e pedir perdão ao Deus de Jonas. Se nós nos arrependemos, Deus não vai destruir nossa cidade. E foi o que eles fizeram, crianças. Eles se arrependeram das coisas erradas que eles estavam fazendo. Se arrependeram, pediram perdão a Deus e começaram a fazer só coisas boas. E a partir dali, Deus não destruiu aquela cidade. E Jonas então pôde falar do amor de Deus para aquele povo. E aquele povo se arrependeu. Sabe, crianças, Deus não se agrada do pecado, né? Deus, isso afasta o pecado, afasta nós do nosso Deus, né? Então, nós não podemos desobedecer a Deus, aos nossos pais, às pessoas que estão acima de nós, né? Não podemos falar palavras feias, não podemos bater, né? Ser egoístas. Deus não se agrada disso. Isso nos separa do amor de Deus, né? Tudo aquilo que os ninivitas estavam fazendo, estavam separando eles de Deus. E Deus, gente, Ele ama o pecador, mas não ama o pecado, não ama as coisas erradas que nós fazemos. Deus, Ele ama todas as pessoas e quer que as pessoas se cheguem a Ele. Mas nós não podemos chegar a Deus cheio de pecado, cheio de coisas ruins, não. Deus quer que a gente chegue limpinho. E só através de uma pessoa que a gente consegue chegar a Deus, através de Jesus, né? Através de Jesus. Deus enviou Jesus para Jesus falar do amor de Deus, né, para as pessoas, para que as pessoas aceitassem Deus, a palavra de Deus, para que a gente pudesse ficar com um coração limpo, porque Deus falou lá onde Deus mora, lá no céu, não pode ter pecado, não pode ter coisas que Deus não se agrada, mas só quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, né, o sangue de Jesus lava os nossos pecados, porque Deus, Jesus, veio ao mundo, né, falar do amor de Deus, mas muitos não aceitaram e muitos colocaram Ele na cruz e Ele morreu pelos nossos pecados, né? Mas Deus, como eu contei na outra história, Deus, Jesus, não ficou lá naquela cruz, né? Se lembra que no terceiro dia aconteceu aquela coisa maravilhosa? Deus ressuscitou, né? Deus venceu a morte. Então, Jesus, através de Jesus, nós nos chegamos a Deus. Esse foi o sacrifício que Jesus fez, né? O amor de Jesus por nós, que Ele derramou, né, o seu sangue precioso por amor a nós. Então, Deus teve amor pelaquele povo e Deus não queria que aquele povo se perdesse. Por isso que Deus falou para o profeta Jonas ir até lá falar para aquele povo se arrepender, porque através do nosso arrependimento, Deus aceita a gente. Então, nós temos que nos arrepender, né? Nós temos que nos arrepender dos nossos pecados, confessar ao Senhor, porque a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nós, assim como Deus nos amou, né? Deus amou os ninivitas, nós devemos também amar o nosso irmão, né? De que maneira nós podemos amar aos nossos irmãos? Ajudando, cooperando, não brigar com eles,
né, ajudar. Então, o nosso versículo de hoje diz assim, ó: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Está lá em 1 João 4,11. Assim como Deus amou os ninivitas, né? Deus nos ama também. Mas Deus quer que nós também amemos o nosso próximo, né? Porque tem um mandamento de Deus que diz que nós devemos amar os nossos próximos como a nós mesmos. E como é que nós amamos o nosso próximo, crianças? Fala aí pra mim, como é que nós amamos o nosso próximo? Como é que você ama o seu próximo? O seu próximo pode ser o seu coleguinha, sua professora, o seu vizinho, o seu irmão. Como é que você demonstra o seu amor por eles? Como é que é? Ajudando, orando, cooperando, né? Convidando ele para ir à igreja, falando do amor de Deus para ele, falando que Jesus é o nosso Salvador, né? Então, pessoal, vamos aprender como os ninivitas, nos arrepender das coisas erradas que nós fazemos, né? Porque Jonas fez uma coisa errada também. Ele, o que ele fez? Ele desobedeceu. Mas o que aconteceu lá na barriga do peixe com Jonas? Jonas se arrependeu. E depois, quando Jonas foi pregar lá, falar do amor de Deus para os ninivitas, o que aconteceu? Eles se arrependeram, né? Deus teve misericórdia tanto de Jonas lá na barriga do peixe, como dos ninivitas também, né? Porque a misericórdia do Senhor, ela dura para sempre. Então, crianças, o que nós aprendemos hoje aqui? Que nós temos que obedecer sempre ao Senhor e amarmos uns aos outros, né? Ajudarmos. Nós estamos passando por um período muito difícil, né? Que é o período do coronavírus, onde a gente não pode sair, a gente não pode ver o coleguinha, a gente não pode brincar com o coleguinha, não pode abraçar o coleguinha, tem que ficar em casa. Mas como é que nós demonstramos amor para o nosso coleguinha nesse tempo? Vamos ligar para o nosso coleguinha, mandar mensaginha, orar por ele, né? Falar que Jesus ama ele, para ele não ficar preocupado, que já já tudo isso vai passar e nós vamos, né, de voltar para a escola, para a igreja, né? Ver o vovô e a vovó. Então, vamos orar para Deus estar tendo misericórdia de nós, como ele teve do povo de Nínive, né? Pedir para que logo esse vírus vá embora e a gente possa, né, voltar a fazer as coisas que a gente fazia, tá bom? Então, crianças, essa é a nossa história de hoje, do profeta Jonas, o profeta que ele foi fujão, mas depois ele se arrependeu e não fugiu mais. Ele foi para o lugar certo, pregar o amor de Jesus, né, para todas as pessoas. Então, o nosso versículo de novo, guarda na sua cabecinha. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. 1 João 4:11. Então, crianças, que vocês tenham uma boa semana, uma semana bem abençoada, tá? Sempre obedecendo e orando a Deus para que Deus abençoe as nossas vidas, tá bom? Então, assim, mas eu vou deixar uma tarefinha para vocês, tá bom? Eu gostaria que vocês fizessem um desenho bem caprichado da lição que você ouviu hoje. E eu quero que você desenhe a parte que você mais gostou. E depois você pede para sua mãe ou fotografar ou filmar no celular e mandar para mim, para eu ver realmente quem ouviu a historinha e quem fez a tarefinha. Tá bom? Você guarda o desenho, porque aí nós vamos colocar na nossa pastinha lá na igreja, tá bom? Então, assim, faz essa tarefinha e manda para mim. E depois nós vamos ouvir outra história, tá?
Muito obrigada por vocês estarem assistindo, viu? Que vocês possam compartilhar com seus coleguinhas, né? Que estão também isolados em casa, quietinho. Manda essa historinha para eles, fala para eles, né? Olha, é lá da minha igreja. Conta para eles, tá bom? E eu tô com muita saudade de vocês, vontade de dar um abraço bem gostoso. Quando vocês quiserem, pode me mandar uma mensaginha lá no meu WhatsApp, que eu vou ouvir todas, tá? Olha, quem tem me mandado muita mensaginha é o Davi e o Samuel. Eles sempre estão falando comigo, Pietro. Então, manda mensaginha você também. Eu vou gostar muito de ouvir, tá? Ó, uma boa semana. Deus abençoe você e a sua família. E obedece, tá bom? Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Beijos!